Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Seu dia foi bom? De vez em quando eu pergunto, né, para a gente não perder o foco. Lembra que a repetição faz parte do processo de aprendizagem? Seu dia foi bom, hein? Quando é que um dia é bom mesmo? Um dia é bom quando nós falamos de Jesus. E há duas maneiras muito básicas de falar de Jesus. E aí, mas pastor, você já falou isso? Nossa, vai falar de novo? A minha pergunta é: você que já ouviu, você já faz? Hein? Você que já ouviu, você faz? Então, se você não faz, eu tenho que continuar repetindo até meu amor falar. Não é assim? Então, essas duas maneiras de falar de Jesus, elas compreendem a maneira formal e a informal, a planejada e a maneira casual, ou seja, aquela que você não programou para falar, né? Você está indo ali, encontra uma pessoa que não estava nos seus planos, e daqui a pouco você está falando de Jesus para ela. E essa é uma das maneiras. E a outra maneira de trabalhar é que você precisa planejar isso. Lembra que o Senhor estabeleceu como método de trabalho o, o discipulado. Entende? Não? O discipulado é quando você permite que pessoas transitem ao seu lado, vivam em órbita, para que você as influencie para o reino de Deus. Entende? Esse é o cumprimento José Silva Souza, do discipulado. Vós sois a luz do mundo, né? Então, a luz, o sol, tem planetas girando em torno. Então, você tem que ter amizades, pessoas com quem você fala, pessoas a quem você ajuda, contatos intencionais, para no período de um tempo onde você vai revelando progressivamente as verdades da Bíblia, da palavra de Deus, essa pessoa vá conhecendo Jesus. Amigo, sozinho ninguém vai para o céu, escute. Sozinho ninguém vai. Ah, mas eu não estudei. Estou falando de cultura. Ah, mas eu não sei ensinar. Não estou falando do dom do ensino. Ah, mas eu não sei pregar. Não estou falando do dom Ah, eu não sei cantar. Não estou falando disso. Estou falando de discipulado. Discipulado é um dom universal. É mostrar Jesus Cristo com a própria vida. Isto todos podem fazer irrestritamente. E recebereis poder. É por isso que todos podem ser discípulos. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Todos têm poder disponível para usar. Muito poder para usar. Ellen White diz: todos podem ser cheios do Espírito se quiserem. Por isso, o dom do discipulado é um dom universal. Todos podem ganhar almas para Jesus, atraindo para si pessoas para que elas vejam uma vida transformada. Todos podem fazer isso. Por isso, ninguém vai entrar no céu sozinho. A base da missão não é o que você faz, é quem você recebe. A base da missão não é o que você faz, é quem você recebe. Na verdade, só é missão se você estiver cheio do Espírito. Se não for, é ativismo religioso. Falando nisso, para a gente cantar aqui, adorar a Deus, fazer uma recapitulação da lição com a nossa Janet, professora da Escola Sabatina, eu quero ler um texto da Bíblia com você. Efésios 5, verso 18. Diz assim, ó. Não se embriaguem com vinho,
que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Exatamente. Ele precisa encher a gente, ele precisa encher, encher. Nós precisamos ser cheios dele, até que não haja mais espaço nenhum. E aí o que que acontece? Ele passa a controlar. Ou seja, você tem que ter um certo nível de intimidade do espírito, praticando a ordem de pedir o Espírito Santo, pedir o batismo dele, até que esta intimidade desse relacionamento seja tão intenso que você percebe que ao agir não é mais você, é ele agindo em você. Eu não faria isso. É isso mesmo. Você não faria. Eu não amaria sim, é verdade. Ele ama em você. Eu não perdoaria sim, é verdade. Ele está em você perdoando. Esse é o negócio. Não existe, não existe vida no espírito de forma passiva. Há a parte humana de entrar no rio. A parte humana de entrar no rio até o pé, até o joelho, até a cintura, até o lombo. Entre no rio, existe a nossa parte, e a nossa parte é pedir, mesmo que esse pedido seja influenciado pelo próprio Espírito Santo, porque sem a influência dele, você não pediria. A questão é, nós pedimos o Espírito, estabelecemos uma vida de intimidade com ele para que ele controle, e não eu controle o Espírito. Eu não tenho espírito para dar ordem nele, eu tenho para que ele dê ordem em mim. Na verdade, acaba que ele é quem toma conta de todo o processo. Por isso, e o método para que isso aconteça é você pedir. Mas, pastor, é só pedir? Não, é pedir e entregar o controle. Mas você não entregará o controle se você não pedir. Entende, não? É pedir e entregar o controle. Mas se você não entregar o controle, você não tem o espírito. E quem faz você entregar o controle é ele mesmo. E aí, quando você vai em Gálatas 5, verso 16, diz assim, ó: Por isso vos digo, vivam pelo espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Percebe, não? Vivam pelo espírito, controlados por ele, de tanto pedir que ele controle, se enchendo até que não haja mais espaço. Toda obra no homem de Deus é divino humano. Existe a ação humana e a ação divina. Muito embora ele não esqueça disso, a ação humana ainda será o fruto da influência do Espírito Santo. Logo, toda redenção e salvação será pela graça. Tá bom? Então, que o seu dia hoje seja nos contatos informais abençoado e no discipulado de pessoas que giram intencionalmente em torno da sua vida uma grande bênção. Amém? Meus amores, é muito bom estar aqui, poder conversar com vocês, poder pregar a palavra do Senhor. E eu gostaria que, nesse momento, como nós oramos e como essa mensagem do Vale dos Ossos Secos vem a cada sermão, que esse momento não sejam minhas as palavras, mas a palavra de Deus, segundo a vontade dele, guiada pelo Espírito Santo de Deus. E assim, vocês sabem, eu trabalho diretamente cuidando de pessoas. E a coisa mais difícil hoje, nos nossos dias,
é a relação afetiva, real, verdadeira com a nossa família, principalmente com os nossos cônjuges. E eu gosto de falar de família, de casamento, eu gosto de falar de tudo, mas hoje nós vamos trabalhar família, porque é delas que eu cuido, e principalmente casais, porque, gente, se o casal vai bem e está no Senhor, vai dar tudo certo. Mas se o casal não vai bem e estão vivendo em si mesmos, querendo apenas que suas vontades sejam satisfeitas, será muito difícil a relação a dois, assim como também a educação dos filhos. É complicado isso, não é, meus amores? Mas eu quero dizer a vocês, inclusive a todos os meus amigos que são mais próximos e aos que estão distantes, que eu os amo muito como minha família. Tem gente aqui que eu nunca falei, mas eu oro por todos que estão aqui, que eu não sei nem quem são. Eu oro, 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 que são a minha família na fé. E eu repito, como sempre digo aqui, os laços de sangue são importantes, mas o mais importante são os laços do sangue de Cristo, que nos torna verdadeiros irmãos em Cristo Jesus, por causa da sua morte. Sua morte restaurou a família criada por Deus. O sangue dele foi derramado para que fôssemos restaurados e tivéssemos a oportunidade verdadeira, literal, real, de habitar numa terra santa, renovada, restaurada. E antes disso, ter férias no céu, 1000 anos de férias no céu. E isso é maravilhoso, maravilhoso. E é por isso que nós estamos aqui, porque queremos esse céu, queremos essa terra renovada, mas o melhor de tudo não é a terra renovada, é quem estará conosco, né? É Cristo. Vamos ter o conhecimento de coisas que nem entendemos, nem podemos explicar. E para estarmos lá, é importante que sigamos os conselhos que estão escritos no livro de Efésios e em muitas outras partes da Bíblia, mas hoje a gente vai trabalhar com o texto de Romanos e depois vamos para Efésios, vamos falar também do texto de Malaquias, mas tudo isso para trabalharmos a família, o casal, principalmente. Eu sei que muitas mulheres aqui, né, assim como muitos homens, esposas, maridos, e também famílias solo, né, onde os filhos têm a companhia apenas do pai ou da mãe. Mas eu digo a vocês também, não é, que nós estamos aqui para falar também a todos aqueles que ainda não se casaram. Porque se eles aprendem agora, aí não vai ter problema depois, né? Então, essa mensagem é para todos nós. E que o Espírito nos conduza, cada palavra, a fim de que os corações sejam aquecidos, não é? E a chama do Espírito esteja em nós. E o seu azeite nos unja para nos encher de paz.
E com essa paz, aprendamos como podemos ser e fazer, nos comportar diante de uma relação conjugal e familiar. Então, eu inicio com Malaquias 2,16. Abram suas Bíblias em Malaquias 2,16. Esse texto é um texto que mexe muito comigo, porque quando eu o conheci, embora a gente, na nossa família, faça ano bíblico, né, leia a Bíblia todo ano, mas às vezes a gente descobre, às vezes não, muitas vezes, versos que a gente para, respira fundo e você marca e você fica impressionado e quer gravar esse texto. Foi o que aconteceu comigo. Eu estava sem conseguir dormir, com insônia, já tinha orado, estava deitada e o Senhor me impressionou por meio do Espírito Santo a me levantar. E eu não sabia o que Deus queria comigo naquele momento. E aí eu voltei a me ajoelhar e orar, mas não era isso. Fui deitar e, mais uma vez, a sensação, o sentimento era que deveria, mais uma vez, fazer algo que eu não sabia, mas o Espírito nos guia e eu decidi ler a Bíblia. E abri a Bíblia em Malaquias 2,16. Não foi escolhido, mas foi neste lugar que eu abri a Bíblia. Isso não é bibliomancia, eu só queria ler a Bíblia e abrir para ler a Bíblia, viu, gente? A bibliomancia é quando o Senhor vai me falar agora e abre aleatoriamente e lê, e aquilo que está ali você vai considerar que foi a resposta de Deus, e é bem complicado isso. É bem complicado isso. A gente tem que estar em oração para que Deus responda a nós, e Ele pode responder de várias maneiras. Não é através de uma pregação, através de um louvor, através da palavra de um amigo. Nesse momento, eu abri a Bíblia aleatoriamente e fui ler. E enquanto li, eu vi um verso que assim brilhou, sabe, na minha visão, e eu fiquei impressionada, que é esse texto que vamos ler agora. Malaquias 2,16. O que está contido aí diz o seguinte, dependendo da tradução. O Senhor Eterno diz: eu odeio o divórcio. E aquele que faz uma coisa tão terrível assim. Portanto, não sejais infiéis. Uma outra tradução diz: eu odeio o repúdio, repudiar, né, a esposa ou o marido. E aquele que cobre suas vestes de injustiça, ou aquele que cobre a sua casa. Então, a tradução é diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Deus odeia o divórcio porque aquele que cobre sua casa de violência é a outra tradução. Então, é injustiça, é violência, é terrível o divórcio. Eu compreendo que há pessoas que necessitam disso. E quando alguém me pergunta, olha, e como é que faz uma pessoa desse jeito? Recentemente, uma pessoa ligou para mim e disse, Verinha, eu preciso falar com você. Eu quero saber qual é o seu pensamento sobre pessoas narcisistas. E eu disse, olha, não dá para falar por mensagem, não. A gente vai ter que conversar sobre isso. E hoje o mundo, né, na boca das pessoas, a mãe é narcisista, o pai é narcisista, o marido é narcisista, a esposa é narcisista. Então a gente precisa ter muito cuidado de estar vendo, não é, conceitos na internet e fazendo deduções.
A primeira coisa que a gente deve fazer para no Senhor, ter uma relação melhor com o nosso cônjuge, é exatamente buscar ao Senhor e viver segundo a sua vontade. Segundo a sua vontade. E eu hoje ia falar, não é, sobre um personagem bíblico, e já estava pronto meu sermão, mas o Senhor sabe todas as coisas, isso foi mudado para o que estamos falando hoje, e os textos foram citados hoje na sala. Então, isso é maravilhoso. É sobre isso que o Espírito Santo, que Deus gostaria que nós conversássemos hoje com vocês, meus amores, aqui na sala. Então, nós vimos que a vontade de Deus é que ninguém se divorcie, porque ele odeia o divórcio. E quando uma pessoa me pergunta o que fazer, aí é tudo que vamos trabalhar agora e muito mais que o Espírito vai guiar. E eu digo, nos momentos em que falo para as pessoas, pregando a palavra ou fazendo palestra, que minhas palestras são sermões, não tem jeito. De tudo que eu falo, vou sempre parar na Bíblia e refletir sobre ela. O que precisamos é tirar da nossa mente a palavra divórcio. A primeira coisa. Não se preocupem, quem já se divorciou, quem já é casado de novo, agora é a hora de seguir os princípios básicos para que o relacionamento seja até que a morte os separe. Porque não é Verinha, não é? Que está dizendo isso, está na palavra de Deus. E o Senhor renova todas as coisas. Já foi, agora é permanecer onde está. E não ficar pulando de galho em galho. Então, se você se divorciou, louvado seja Deus, não pelo divórcio, mas pela possibilidade de agora, lavado, santificado e justificado no sangue de Cristo, tenhamos a oportunidade de recomeçar, porque o Senhor vai nos dar esse privilégio do perdão que vem através do arrependimento para começarmos essa nova história da maneira correta, aprendermos como devemos agir e nunca mais abandonar a nossa família. E o que é que eu vou fazer? Não é você que está casada com meu marido, não é você que está casada com a minha mulher. Quem é você para me dizer isso? Eu não sou nada, eu sou trapo. Mas quem diz é o Senhor. É Ele que diz, eu odeio o divórcio. E tem jeito, Verinha, para consertar isso? Tem. A palavra de Deus é tão clara, é tão clara. O Espírito Santo fala ao nosso coração. Fala ao nosso coração. Ainda que não demos lugar para isso, Ele fala. E quando Ele fala, Ele diz o que precisa ser dito. Mas nós não estamos querendo ouvir isso. Ele fala. Eu posso ouvir. Pode haver o barulho, o ruído que for, eu posso ouvir. Em nenhuma parte da Bíblia diz que eu não posso ouvir o Espírito. Eu posso estar no pior lugar do mundo e se ele disser, sai daí, apesar do rock, do pagode, da gritaria, da loucura, eu ouço, eu posso ouvir a voz do Espírito Santo, que ele fala incessantemente.
A diferença não é ouvir. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Mas é possível ter uma nova vida? Vamos ver agora em Romanos 12, verso 1. E vamos dar seguimento no verso 2 também. Romanos 12, verso 1 e 2. E esse texto é extraordinário. Eu amo essa palavra de Deus, porque traz coisas magníficas para nós. Olha só o que é que esse texto está nos dizendo. A nova vida é, na minha Bíblia, o título desse trecho da Bíblia. Está lá, olha, o títulozinho. É o que nós estamos falando agora. A nova vida, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Tudo que nós precisamos nos sacrificar por Cristo e por nós mesmos e pela nossa família é sacrifício. Manter um casamento, nós somos casados há 42 anos, eu tenho tendência a dizer 45, porque é o tempo que temos de relacionamento, namoro, noivado e casamento. Então, 42 anos de casados. Gente, isso é fácil? Não é fácil, é difícil nos dias de hoje. Para vocês também. Mas a palavra de Deus, daqui a pouco a gente vai ver isso, diz a fórmula. E nós estamos já vendo desde do não para o divórcio. É não para o divórcio. Quem é que precisa mudar nessa relação para que o casamento permaneça? Ah, Verinha, o meu marido. Ah, Verinha, a minha esposa. É a minha sogra. Não. Quem precisa mudar sou eu. Tenho que começar a olhar para dentro de mim, não para dizer eu preciso ser feliz, meu marido não me faz feliz, minha esposa não me faz feliz, eu não posso ficar mais nessa relação. Não é para isso, não. Nós precisamos mergulhar dentro de nós mesmos para olhar para nós mesmos. O dedo não deve estar apontado para o outro, mas sim para nós mesmos. Há uma tarefa que eu passo para os casais que acompanho, e também para filhos, dependendo do caso, que a tarefa é que vocês podem fazer essa tarefa hoje. Você orar, jejuar e pedir ao Senhor que lhe mostre, deixe claro tudo que você precisa mudar para que seu casamento seja pleno, para que sua família seja feliz e abençoada. O que é que eu preciso mudar? É autoavaliação. A filosofia diz: conhece-te a ti mesmo. Esse conhece-te a ti mesmo é depois de conhecer a Cristo. É depois que o Espírito Santo trabalha com a gente. Porque a palavra não diz conhece-te a ti mesmo, senão como pecador
necessitando de arrependimento. Mas diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É através do conhecimento da verdade, que é Cristo, como ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, e ninguém vai a canto nenhum que seja bom, se não for por Cristo, por meio do seu Santo Espírito. Então é através desse autoconhecimento do próprio erro, do próprio pecado, das coisas às quais eu provoco a ira do outro, que eu vou poder transformar a minha relação. E o outro vai cuidar nisso para transformar a relação dele. Ah, mas Aninha, você não sabe, meu marido não é adventista. Não é adventista. Meu marido, olha, ele até é adventista, um outro caso, né? Mas, olha, cada um precisa amar o outro como a si mesmo. Não é assim que está escrito? Não é isso que a gente prega e vive aqui na sala? Você que está na sala 57 aprendeu a dizer: eu te amo, preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe. E a gente diz isso para todo mundo, né? Diz isso para todo mundo. Mas será que temos dito ao nosso marido: eu te amo e preciso de você para ser feliz? Para nossa esposa, para os nossos filhos, diariamente: te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Não é um te amo formal. Essas frases não significam nada se a essência delas não estiver em nós. Eu preciso dizer eu te amo, eu amo você, sentindo isso, ardendo no nosso coração. E a palavra de Deus, como acabamos de ler, nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Às vezes, para nós, não é agradável, na maioria dos casos, porque sacrifício é sacrifício, e sacrifício dói, mas é por uma boa causa. E continua o texto: sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional. Que é o vosso culto racional. Eu preciso entender pela razão e não pela emoção. Quando a emoção me dirige, eu posso ir para caminhos que não são bons. Enganoso é o coração do homem, quem o compreenderá? Eu preciso ir pela razão, pela palavra. Eu posso me emocionar na razão, mas eu não posso ser só razão. Eu sou chorona. Aqui todo mundo sabe. A sala toda já me viu chorar inúmeras vezes. Sou chorona. Mas isso não quer dizer que o choro representa santificação. Eu posso chorar de raiva. Meu coração pode arder de ódio, queimar para me destruir. Mas ele tem que arder da presença do Espírito. E o nosso coração está cheio da paz que excede a todo entendimento. E isso acontece através do culto
racional. É o córtex frontal que vai trazer para a gente essa razão, por meio do Espírito Santo que dirige a nossa vida, se permitirmos assim. E o verso 2 diz: e não vos conformeis com este século. Eu vi um pastor pregando e eu amei a frase, vou repetir aqui e tenho repetido, né? Quem está gostando desse mundo, achando que esse mundo está bom, que esse mundo está maravilhoso, está assim bem acomodadinho na água morna, deliciosa. Quem acha que esse mundo é bom, está bom, é porque está mal. Quem está mal é que pensa que esse mundo está bom. Gente, eu soube do. Eu não tinha visto. Eu soube de um homem que explodiu bombas, né, em Brasília, lá nos palácios. E eu fiquei achando, né, que era somente isso. Mas estava passando a reportagem e eu fui ver. Estava fazendo alguma coisa e eu fui ver aquela reportagem porque, eita, o homem que estava explodindo bombas. Gente, vocês não imaginam a dor que eu senti quando vi, eu não sabia que aquele homem cometeu aquele ato tão terrível de tirar a sua vida. Gente, eu chorei, eu clamei ao Senhor, eu tive tanta compaixão por aquele homem, eu queria tê-lo conhecido, falado para ele de Jesus. Tantas pessoas estão vivendo o que aquele homem viveu e pensando como ele pensou. Olha ao seu redor, olhemos ao nosso redor. Às vezes está dentro de casa, é o nosso marido, é o nosso filho, ou somos nós que estamos com pensamentos ruins. Precisamos renovar as nossas mentes. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ah, que texto maravilhoso, não é? Eu sei que aqui tem pessoas que passam por processos de ansiedade, depressivos, coisas desse tipo. Como muitos aqui já sabem, mas sempre tem pessoas novas. E eu já estive assim e sou curada, no nome de Jesus. No nome de Jesus. E hoje a minha mente é renovada diariamente. E há anos eu não sei o que é pânico, ansiedade, depressão ou medo da noite. Há anos que eu não viro uma noite acordada. Às vezes sim, por um trabalho, por alguma coisa, não virar a noite toda, dormir mais tarde, mas não dormir e passar a noite toda. Esse tempo passou para mim. O Senhor renovou a minha mente. E como está aqui, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação das nossas mentes, culto racional. Não sejam guiados pela emoção. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito. E lembrem da tarefa de vocês. Porque quem nos mostra o nosso pecado não é Satanás. Satanás, ele acusa. O Espírito de Deus nos mostra.
para que a gente mude. Satanás acusa o outro e acusa a nós, fazendo com que tenhamos sentimentos de culpa pesados. O Espírito Santo nos alerta para quê? Para o que precisamos mudar. E não para nos esmagar com uma tonelada de sentimento de culpa. Então, nós temos essa renovação. E a palavra de Deus nos fala, agora em Efésios 4, verso 1 e 2, dessa unidade. Mas para que essa unidade aconteça no casamento entre mim e o meu cônjuge, é necessário que haja renovação das nossas mentes. E agora no verso 4, no capítulo 4, verso 1 de Efésios, o título é A Unidade da Fé. A unidade da fé. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Todos somos chamados, atendemos o chamado, e é por isso que estamos aqui. E insistimos em estar aqui, porque isso aqui é adoração. Esse lugar é lugar de adoração. A igreja é lugar de adoração. O nosso corpo é lugar de adoração. Rogo-vos, pois, eu, Paulo falando, né? Ele diz que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Modo digno é seguindo a orientação do Espírito. Não se preocupe, caiu, levanta. A palavra de Deus diz, o justo cai, mas levanta, levanta, levanta. A mão do Senhor está estendida para te erguer e te conduzir, mesmo machucado, ferido. Se vier o sentimento de culpa, entrega ao Senhor, confessa e deixa, e sente a paz por estar em Cristo. E continua aqui com toda a humildade, a mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Eu acho isso, sabe, tremendo. Para que eu suporte o meu outro, eu tenho que ser mansa, eu tenho que ser humilde, eu tenho que ser longânima. Mas para isso, eu tenho que ter o quê? Essas palavrinhas que acabamos de ler, né? Mansidão, humildade, longanimidade, estão aonde? Nos frutos do Espírito. Estão nos frutos do Espírito. São os frutos do Espírito. E o domínio próprio também. E é através do domínio próprio que conseguimos ser mansos e longânimos e ser humildes e desenvolver um amor verdadeiro, sermos benignos. O domínio próprio está inserido em todos esses contextos. E só quem pode dominar a nós mesmos somos nós, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, que nos amansa. É um processo, contínuo. Contínuo. E o texto continua, esforçando-vos, aliás, suportando-vos
uns aos outros em amor. Maridos e esposas, nós precisamos suportar o nosso cônjuge. Não é só amar, não. Não existe isso de só amar. O amor verdadeiro tudo suporta. Ah, você quer dizer que o meu marido vai me espancar e eu vou ter que suportar isso? Não, você não vai ter que suportar o espancamento. Não, de jeito nenhum. Mas nós teremos que estar em Cristo para que o nosso marido, ou aquele marido que espanca, ou aquela mulher que também agride, há mulheres que vão para cima do homem, rasga ele com as unhas e olha, o negócio é sério. Tem mulher que mete a mão mesmo. O povo só fala dos homens que agridem, mulher agride também. Mas, quando nós estamos em Cristo, seguimos o que está na palavra. Que a mulher santa santifica o marido, que o marido santo santifica a mulher. A palavra de Deus diz que nós devemos amontoar brasas sobre a cabeça dos nossos inimigos, para que o coração deles possa arder de remorso. E a gente precisa amontoar brasas de amor, sabe? O fogo do Espírito na vida do outro. É isso que a gente precisa dar para o outro, para que o coração dele se arrependa e ele busque a solução para o perdão, que é Cristo, que é a verdade, e ele se liberte através desse perdão. Não é só amar, é suportar também. Suportando-vos em amor. E a palavra de Deus nos coloca numa condição de estarmos sempre na dependência do marido, da esposa, do filho. Não. Na dependência de Deus, na dependência do Espírito, na dependência do Senhor. E agora nós vamos aqui para o versículo 17. E o título nesse texto aqui é A Santidade Cristã Oposta à Dissolução. O mundo diz, se divorcie, o mundo diz, se separe, o mundo diz, vá ser feliz. Eu costumo dizer que a nossa felicidade é Cristo. É por isso que a gente diz, eu preciso de você para ser feliz. O que a gente diz depois explica. Por quê? Preciso de você para ser feliz? Porque você é a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus porque você existe. Eu preciso de você para ser feliz porque você é a representação aqui daquele que você crê. Você é a imagem e semelhança de Cristo. E como eu preciso de Cristo para ser feliz, eu também preciso de você, que é a imagem visível dele. Mas se você não quer me fazer feliz, eu sou feliz por fazer você feliz. E é isso que me faz feliz. Eita, coisa mais linda! Não importa se a pessoa quer ser feliz em Cristo, importa que eu a ame e seja feliz por amá-la, apesar dos seus defeitos, das suas dificuldades, das suas lutas, dos seus problemas. Porque o ser humano, na condição mais terrível e deplorável, seja do que for, ainda é a imagem visível de Deus. Porque Deus morreu na cruz, na imagem mais deplorável possível. É por isso que nós precisamos amar incondicionalmente e suportar em Cristo.
sendo a mulher santa que santifica o marido, sendo o marido santo que santifica a mulher. Mulher, se o teu marido não é crente, não é cristão, não ama a Jesus, mas ele quer permanecer com você, não se separe, é assim que está escrito. Não se separe, porque a mulher santa santifica o seu marido. Marido, se a sua mulher, ela não é cristã, ela tem suas dificuldades, ela não segue a vontade de Deus, mas ela quer continuar casada com você, não se separe, porque o marido santo santifica a sua mulher. No poder que está em nós, não temos poder algum. O poder é Cristo. E nos é dado por meio do Espírito Santo, que é poder também. É em Cristo que podemos ser novas criaturas, santificadas, justificadas e lavadas no sangue de Jesus e pelo poder do Espírito de Deus. Então, no verso 17, diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na verdade, dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Aqui é o seguinte: não andeis como o mundo. A gente começou falando sobre isso. Não há prazer no mundo que agrade a Deus. O prazer de estar no mundo é Cristo para a salvação de pessoas através do nosso testemunho. E esse testemunho é para o nosso marido, é para a nossa esposa, é para os nossos filhos. E os filhos também testemunham para os pais. Quantos filhos são salvos por causa, os pais são salvos por causa da influência dos filhos? Mas precisamos ter cuidado com a dureza do nosso coração. Por que não se humilhar? Por que não reconhecer os nossos erros? Relembrando a tarefa. Não vai escrever uma lista dos defeitos do seu cônjuge. É uma lista dos seus defeitos que precisam ser vencidos pelo poder do Espírito. Então, diz assim que quando nós erramos, no verso 19, né, cometendo o nosso erro, o verso 20 diz assim: não foi assim que aprendestes de Cristo, né? Não foi assim. O que aprendemos de Cristo é sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus, culto racional, sacrifício vivo. Então, no verso 22 diz o seguinte: no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano. É nova vida, é novidade de vida, é o Espírito Santo em nós. E vos revistais do novo homem, da nova mulher, da nova criança, do novo jovem, do novo adolescente, criado segundo Deus em justiça, retidão, procedentes da verdade. E na sequência, exortação à santidade. Por isso, deixando a mentira, fale a verdade com o seu marido, com a sua mulher, com o seu próximo, com o seu filho, com o seu pai. Porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Gente, dizem
os teóricos, os cientistas, os pesquisadores, que dentro da família é onde estão os maiores desafios de controlar a ira. E eu digo, fico muito feliz, vocês já ouviram eu dizer isso, fico muito feliz porque a palavra de Deus diz que eu posso me irar. Como não? Mas eu não posso pecar. Eu me iro, mas não uso palavras duras nessa ira. Não humilho, não constranjo, não maltrato. Mas essa ira não pode durar, porque se ela dura, ela cresce. E é alimentada pelo maligno, para que se transforme em tragédia. Não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Casais, quando vocês se encontrarem à noite depois do trabalho, que a ira tenha passado e que as palavras sejam de renovação e que vocês possam dormir e orar e dormir abraçadinhos, uma noite tranquila de paz. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Outro texto diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não deis lugar ao diabo. Se um momento difícil começou, um conflito se desenvolveu no seu lar, não dê ouvido ao maligno. O Espírito Santo está falando com você. Converse com ele enquanto seu marido grita e diz todas as palavras terríveis a você. Esteja em conversação com o Espírito. Quando sua mulher te grita, te denigre, te desonra, te desrespeita, a Bíblia diz, mulheres, respeitem os vossos maridos, não é? Marido, ame a tua mulher como Cristo amou. E cuida dela. E a sustenta. Mulheres, respeitem o seu marido. Não deem lugar ao diabo. Ouçam a voz do Espírito. Se vem agressão do maligno, ouça a voz do Espírito. E vocês verão até que a morte separe. E aí, no verso 29, nos diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, graça aos que ouvem. Não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe. Essa mensagem não é para o seu marido. Você não pense, o meu marido devia estar aqui, a minha esposa devia estar aqui, o meu filho devia estar aqui, a minha mãe devia estar aqui, o meu pai. Não. Essa mensagem é para você. Para que você seja testemunho vivo do Senhor. A imagem visível dele. E as pessoas olhem para você e digam: não é possível isso. Eu posso crer em Deus porque você existe. Sua esposa pode dizer: meu marido, eu creio em Deus porque você existe. Como você cuida, como você protege, como você ampara, como você é amigo. Minha esposa, eu creio mais em Deus porque você existe, porque você é a parte visível dele. Como você cuida da casa dos nossos filhos, de mim, como você me ama, como você me trata. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente e unicamente
a que for para boa edificação conforme a necessidade e assim transmita graça, paz para quem ouve. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Quando você dá lugar à ira, você entristece o Espírito. Lembrem-se disso. Cada vez que você faz o bem, quando você recebe o mal, você está ouvindo a voz do Espírito e alegrando o céu, dando para eles o que Cristo daria. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e assim toda malícia. Um casal estava brigando e a discussão foi se tornando acalorada e o marido começou a gritar, e ela disse: fale baixo, os vizinhos. E ele disse: eu quero que todo mundo ouça mesmo, porque é para saber quem você é. Terrível, né? Terrível. Mas aqui está nos dizendo: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria. Sua casa é um santuário de adoração ao Senhor. O Espírito Santo habita em você, habita em mim, habita em nós. E aqui nós precisamos entender que não cabe numa casa que adora o Senhor nenhuma dessas ações. Amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e malícia. Antes sejam um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Tem muito mais coisas aqui para falar, mas eu nem sei se o tempo acabou, porque eu estou sem o meu relógio e eu também não estou vendo aqui na tela do meu celular a hora, tá bom? Mas eu posso dizer para vocês, finalizando, que vocês continuem lendo o livro de Efésios no capítulo 5 e vá lendo. Esse é o livro da família, esse é o livro do relacionamento. Tem muita coisa para a gente trabalhar aqui. Pois outrora eres trevas, está no verso 18, mas agora sois a luz, luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Andai como filhos da luz na sua casa, com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável a Deus. No verso 14 diz: pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Seu casamento está destruído, acabado, levanta, levanta, você agora vai viver em Cristo, cumprindo tudo que o Senhor falou através de Paulo, para que o casamento permanecesse, tivesse continuidade, até que a morte os separe. E eu digo a vocês o que eu creio: talvez ninguém precise morrer para se separar, porque vamos subir juntos. Eu creio nessa geração que o Senhor Jesus irá voltar.
e subiremos juntos com ele para o céu. Vamos despertar dessa letargia, desse sono. O verso 17 diz: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual seja a vontade do Senhor. E o texto que o pastor Wagner leu: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Sabe aquela mulher vestida de sol que dá a beber, vestida de escarlate, que dá a beber a grande meretriz do Apocalipse, as suas filhas, do vinho da cólera, da prostituição? Esse vinho é o vinho do pecado. Mas vamos nos encher do Espírito, dando sempre graça, no verso 20, por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Por fim, o nosso último texto de hoje, repito ele muitas vezes, em muitas pregações, porque tudo que falamos ou ouvimos a respeito daquilo que precisamos para renovar as nossas mentes e sermos melhores em Cristo Jesus e pelo poder dele, pela sua graça e misericórdia, se resume no versículo 1 do capítulo 5 que nós estávamos lendo agora, e eu volto para o verso 1, e diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Você quer restaurar seu casamento? Seja imitador de Deus como filho amado. Vamos ser imitadores de Deus como filhos amados. Marca isso na sua Bíblia. Marca bem marcado. Para toda vez que você estiver na ira, você diz: eu preciso ir para este lugar. Quer imitar a Deus como filha amada, como filho amado? E agora eu pergunto à minha igreja, na sala 57. Como é que podemos ser imitadores de Deus como filhos amados? Está no versículo 18 do capítulo 6, aí em Romanos. Como é que eu posso ser imitadora de Deus como filha amada? Esse é o último verso. Capítulo 6, verso 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto, vigiando com toda perseverança e súplica. E o texto continua: por todos os santos, e esse santo é o seu marido, esse santo é a sua mulher, esse santo são os seus amigos, os seus filhos. Essa é a solução. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para que isto, vigiando com toda perseverança e súplica. Tem um amigo meu que me disse uma frase há muitos anos, que ele disse assim: Verinha, realmente, não há nada que Bíblia na mão e joelho no chão não resolva. Porque aqui ouvimos a voz de Deus e de joelhos falamos com Ele e também ouvimos sua voz. Seu casamento tem solução. A solução está em Cristo, por meio do Espírito Santo que habita em vós. Você e eu somos responsáveis por
buscar a renovação das nossas mentes e agir segundo o Espírito. Eu vou fazer a pergunta agora e quero que vocês levantem as mãos se desejam ou se já são imitadores de Deus como filhos amados. Levanta a mão quem quer ser imitador de Deus como filhos amados do Senhor e viver em santidade, em comunhão, amando seu marido, amando a sua esposa, vivendo no Espírito, sendo controlado pelo Espírito, salvando em Cristo o seu casamento. Você é autor da sua própria história, escrita com o sangue de Cristo e não com os conselhos demoníacos. Nós é quem decidimos o que vamos fazer. O Espírito fala, fala, e nós decidimos. E precisamos decidir sermos imitadores de Deus, como filhos amados, para termos uma família, apesar de defeituosa, mas preciosa, que custou o sangue de Cristo. Que Deus nos abençoe para isso. Vamos orar. Paizinho de amor, querido e santo, eu te louvo, te agradeço infinitamente. As mãos agora estão levantadas de todos que querem, Senhor, ser imitador teu, ser imitador de Cristo, ser imitador do Espírito, ser imitador de todos os anjos que estão no céu, que decidiram te amar e te servir. Há anjos caídos, liderados por outro anjo. Não podemos imitar a eles. Precisamos ser imitadores de ti, querido Pai, querido Jesus, querido Espírito. Querido Espírito Santo, enche-nos até que transbordemos. Que não haja mais espaço em nós para o maligno. Te pedimos que nos faça compreender que podemos ser felizes em meio à dor. Porque a felicidade é Cristo. E Ele está conosco na dor. E o seu Espírito nos falando e colocando o seu olho para nos sarar. Obrigado, querido Deus. Renova-nos. Renova-nos também. Por Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o teu nome, Pai. Amém, amém e amém. A base da sociedade é a família, a base da igreja é a família. Por isso, sempre é um tema de suma importância. Se as famílias estão saudáveis, a igreja está saudável. Se as famílias estão doentes, a igreja está doente. E, respectivamente, a sociedade que vivemos. Sim. Ontem estava com um casal, orientando aquela família, e disse: Satanás vai trabalhar na sua família, mas primariamente no marido e na mulher. Porque o marido e a mulher são a base desse núcleo familiar. Se desestabilizar o homem e a mulher, desestabiliza toda a família. E esses papéis e funções já pré-afirmadas por Deus, é importante que se compreenda isso. Sua mensagem trafega muito sobre racionalidade. E tem sentido porque se dermos vazão às nossas emoções volúveis, vamos tomar decisões que depois nos arrependemos dela. Então, nós Sim. temos que ter princípios fixos, conceitos fixos sobre como somos regidos pelas leis do reino de Deus. E por mais desafiador que seja suportar um
um cônjuge ácido, muitas vezes, é pelo princípio e não pelos sentimentos que regem o nosso. Totalmente, totalmente, meu amigo. Por outro Meu, lado, Ellen White fala sobre as boas emoções, aí, consagradas coisa. emoções, alegres emoções. Não tem como desassociar a vida religiosa, as decisões que tomamos, das nossas emoções. Mas ela cita um outro texto em que ela diz assim: as nossas santificadas emoções. Isso. O problema é É que a gente não. a alegria de estar em Cristo nos É, enche de. porque às vezes a gente. Eu vejo, eu vejo as pessoas às vezes temerem, ah, nossa, a- o choro, temer o arrepio, temer sentir a presença de Deus. Eu não temo isso, porque não é desassociado isso. Essas coisas estão implícitas. As emoções me acompanham em tudo. Não tem como em algum momento eu dizer assim, vou ser apenas racional, vou ser apenas emocional. Nós trafegamos por esses dois lugares. O que precisa haver é a santificação pelo Espírito das emoções, para que ao sentir ou o arrepio, ou o choro, ou a presença, isso seja transformador. Ellen White é absolutamente crítica ao estímulo de emoções vazias que não provocam transformação. Ela é muito, mas ela bate servido nisso. Por outro lado, ela diz: as emoções santificadas têm um lugar importante no crescimento do cristão. E isso vai para dentro do. Se Jesus chorou, né, pastor? Que virá a nós. A Então, emoção está presente. Agora a gente reconhece o nosso Deus pela razão. Verinha, olha como é que é legal, né? Olha a emoção santificada. Por que que ele chorou? Porque ele estava sensibilizado, porque haviam pessoas em Jerusalém que iriam se perder. Aquele mesmo sentimento que tomou conta do seu coração é uma emoção. Puxa vida, eu queria ter pregado para aquele cara, eu podia ter falado do. Isso é emoção, mas olha onde é que está a emoção no outro. Quando ele chora do túmulo de Lázaro, ele chora pela incredulidade das pessoas que estão ao redor, que não conseguem ver nele o Messias. Essas emoções não estão exatamente voltadas para mim, pelo que eu sinto, que eu gosto, não gosto, não. Elas têm a ver com o reino de Deus, a propagação do evangelho às outras pessoas. É E não diferente. gosta, pastor, dos 70, há traduções que dizem que Jesus se alegrou. Emoção. Na Não. volta dos 70, com todos aqueles frutos, aquela coisa toda, o objetivo alcançado, Jesus se alegrou. Emoção tem lugar, mas nós não podemos ser guiados por ela apenas. A emoção tem que estar associada à razão. Se a Especial, gente até, associa da até, razão, até diria para você que ah, o sentido é esse mesmo. As emoções precisam estar associadas à razão, porque a razão vem primeiro. O princípio fixo vem primeiro. O preceito da palavra vem primeiro, não importa o que você sinta. isso, E isso, esta compreensão, dentro de um lar, é fundamental para a solidez do casamento. Porque exatamente. tem hora que você olha para o cônjuge assim, miserávelzinho, rapaz, tu podia era sumir no mundo. Se eu depender dessa emoção, eu acabo com o meu casamento. E é por isso que os casamentos acabam, porque em vez de eu pensar, miserável mulher que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu penso, isso é um desgraçado, eu preciso me livrar dele. Isso é uma mulher terrível, manda não. É sempre para o outro. Quando E os dois são cristãos, velhinho, quando os dois são cristãos e compreendem esse princípio, imagina eu entendendo que a mudança está em mim e o meu cônjuge entendendo que a mudança está nele. Cara, perfeito, perfeito, isso vai dar muito certo. É muito perfeito. mais desafiador quando eu sei que a mudança está em mim, o meu cônjuge não quer nada de mudança. É quando entra o que você disse que a mulher santa, a mulher crente santifica o marido, ou seja, esse princípio regido por emoções santificadas vai dar para essa mulher ou para esse homem a resiliência de esperar que este ou esta seja alcançada pelo evangelho.
É um Pastor, negócio de outro nível. Muito embora é, eu também acredite que a vida vale mais. sim, não, isso aí é incontestável, pastor. Acredito, Verinha, que se uma mulher entende está correndo risco de morte, ela não pode ficar com o marido que pode tirar a vida dela. Aí E é outra é, coisa, pastor. Aí é né? outra coisa. Mas É, isso precisa ser contemplado porque tem pessoas aqui que talvez estejam sujeitas, nesse momento, a perder a vida na mão de um assassino. não, não. Obviamente, a vida desse ser humano é mais importante que um casamento, que na verdade não é um casamento, né? Se eu estou com alguém que quer tirar minha vida, isso não é um casamento. É, Isso exato. precisa ser contemplado. E o nível de elasticidade em que as pessoas suportam privações, agressões, sejam verbais, físicas, isto oscila de uma pessoa para outra em sua capacidade de reagir. Os seres humanos são diferentes. É resiliência, pastor. O que me incomoda hoje, velhinho, é o descartável do casamento. Isso, porque hoje o povo se separa por qualquer motivo. Isso é Por qualquer horrível. motivo se separa. Não Mas, tem menor. assim, a questão, para mim, é muito forte de manter o casamento. Na nossa família, somos 6 irmãos. E apenas uma pessoa se divorciou desses irmãos. Mas se divorciou porque minha irmã, o marido foi embora mesmo, não teve condição. Não foi uma atitude dela, foi uma atitude que ele tomou. Isso aí ninguém pode fazer nada, né? Porque cada um responde por si mesmo. Mas o testemunho de mamãe, que a maioria aqui conhece, os novos não, papai, ele era cruel. E mamãe optou por fazer ele feliz aqui. Por quê? Porque ela tinha eternidade para ser feliz, esse tempo aqui é muito curto. Ela tinha eternidade para ser feliz, ela optou por fazer papai feliz. E foi por optar por fazer papai feliz que ele se converteu. Depois de 20 anos, ela buscando fazer ele feliz, apesar de tudo que ela vivenciou, ele se converteu e agora ele dorme no Senhor e ela também. E vamos ter, pela graça e pela misericórdia, toda a nossa família. Deixa, E foi, deixa eu te fazer diga, uma pergunta, que é sempre muito saudável esse papo posterior, né? Uma mulher que não tenha a capacidade de resiliência da sua mãe e sim. decida se separar de um agressor, ela está errada? Claro que não. Porque esse nível de elasticidade, ele É é de cada individual, é de um para o outro. Sabe o que que não pode acontecer? Sua mãe foi extraordinária. Deixa eu pegar um ponto anterior, né? Você disse, somos 6 irmãos e um se separou. Sabe qual é a métrica hoje? Somos 6 irmãos e 5 se separaram, só um sobreviveu. Hoje, essa é a métrica, é isso que me incomoda. Não existe luta pelo outro. Eu estava não, dizendo ontem para o casal que eu estou acompanhando, amicíssimos, né? Eu me torno inimigo do meu cônjuge por causa da fraqueza dele. Se eu me torno inimigo do meu cônjuge por causa da fraqueza dele, eu estou empurrando o meu cônjuge para a fraqueza que ele tem. Eu tenho que ser amigo do meu cônjuge para fortalecê-lo em sua fraqueza. Se o outro for meu amigo na minha fraqueza, ele me fortalece e eu saio de lá. Agora eu abro guerra por causa da fraqueza do outro e empurro o outro para ladeira abaixo. Por isso a gente tem 6 casais, 5 se separam e um sobrevive muito mal às vezes, né? Então, uhum, porque não existe luta. Casamento se tornou descartável, como quando o Senhor disse assim, ó, o que Deus uniu, o homem aqui não é macho e fêmea, é o gênero, o homem não certo. separa. Ninguém tem autorização para separar o que eu juntei. Isso sumiu. Então, o seu sermão, a sua mensagem é muito apropriada para trazer de novo o ponto fixo de casamento é indissolúvel. Isso. Eu tenho que partir para as soluções do meu casamento como algo indissolúvel, porque senão. Salvo, Ah, salvo em exceções como essas que foram colocadas. É importante a gente saber o seguinte: há pessoas que
Elas querem que o cônjuge mude, mas ela não muda. Porque a mansidão, a humildade, o domínio próprio, os frutos do espírito, faz o outro refletir, a não ser que ele seja doente. E uma das coisas que eu trabalho com as pessoas é isso. Vamos ver, né? Papai era doente. Papai não era mau, ele era doente. Ele tinha uma linha esquizofrênica e transtorno de personalidade paranoide. Ele era doente. E, assim, há pessoas que são casadas com pessoas doentes. Então, havendo a condição de vivendo a minha fé verdadeira, amando, cuidando, protegendo, amparando, até o próprio Deus cure esse marido, ou ele, se não for doente, se compadeça de ver o meu amor. O amor de Cristo nos constrange. Perfeito, perfeito. Na Isso, minha, me corrija, você é doutora nisso, além de ser doutora, é esposa que inclusive lutou pelo casamento, você já testemunhou que já esteve a um fio do casamento terminar, você entrou no carro e falou assim, aqui nós não separa não, mano. Lembra disso? Então não você, se lembra disso, é? oxe, bons testemunhos é excelente sempre. É essa luta pelo outro que está faltando hoje em dia. Ah, quer ir embora? Vai embora. Tem mais na fila, pai. Não, isso não. Isso não existe. Agora, nessa estrutura em que eu estou com alguém doente, a Bíblia, olha aqui, amadinho, pra você entender, casamento é indissolúvel, viu? Ó? A Bíblia não me autoriza a me separar porque meu cônjuge é doente. Ah, vou ficar apanhando a vida toda. Porque assim, ó, você não é obrigado a ficar na mesma casa apanhando, mas isso não te dá direito a se separar e casar de novo. Isso, pastor. Você pode sair do ambiente do agressor, mas você não pode sair da vida do agressor. Você pode sair do ambiente que não permita que ele te agrida, mas entenda, você deverá ser esposo ou esposa dela para sempre. É diferente, porque a base do amor incondicional não permite que eu rejeite o outro. Mas eu não sou obrigado a ficar apanhando todo dia. Então, vou me Isso, separar. A separação aqui é do lugar onde o agressor pode tirar a sua vida, não da vida do agressor. O problema, Verinha, é que as pessoas se separam da vida do agressor. Quando é que, pastor. quando é que o agressor vai ser constrangido pela bondade se ele não consegue sentir a bondade do que foi agredido? Então, a gente precisa ter o feeling disso. Porque eu tenho certeza que tem pessoas aqui que podem estar sendo agredidas agora sistematicamente. Você não é obrigado a isso, mas você não pode sair do ambiente onde o agressor não possa te tocar mais e sair da vida desse agressor, porque casamento não se dissolve assim. Eu preciso dizer uma coisa, pastor, veja só. É, é engraçado que tu te lembrasse dessa frase, que essa frase marca todo canto que vai, né? Mas tem uma coisa aí muito importante. Veja só. Eu preciso, antes, isso é que eu falo para todo mundo. Estou indo agora para um congresso de mulheres, por isso que eu estou aqui em Recife. Falo muito isso. Antes de tomar qualquer atitude, busque ajuda. O casal pode receber ajuda. Então, a gente vai identificar, tem tanto profissional aqui na sala, isso é uma bênção. No passado, a gente só tinha referência de pessoas não cristãs, era complicado. Hoje, a gente tem pessoas de Bíblia na mão para dirigir o processo cientificamente e espiritualmente. Use esse recurso em nome de Jesus, porque tem uma família que é aqui da sala, talvez um dia ela deu o testemunho dela, que era muito difícil a relação conjugal.
E hoje está sendo uma bênção tão grande, porque ela mudou, ela mudou. E é tão lindo, a gente chora junto. Quando eu vejo essa mulher falar, tendo a mente dela renovada, é um negócio fora do comum. Por exemplo, é, você é esposa de um homem alcoólatra. Quando ele chega bêbado, você denigre ele, diz um monte de coisas, e ele vem e te bate. Seria diferente se, quando ele chegasse alcoolizado, você entender que ele não está na sanidade mental e que ele está processando com o álcool na cabeça. E aí você amansa, tá lá a comidinha dele, ele toma um banho, vai dormir, no outro dia você dá muito cheiro nele, se aconchega e diz amor. Até porque, Verinha, quando você vai continuar, até porque quando ele não está bêbado, o que a maioria diz assim, quando ele não está bêbado, pastor, ele é uma benção. Então, experimenta a bênção do marido sólido, sóbrio. Experimenta o marido sólido. O Quando ele marido sólido foi ótimo, essa nossa mente de atos falhos. tiver... Então, se você tem um marido sóbrio, aproveite o bom marido sóbrio. Quando ele chegar bêbado, ame-o para a salvação dele. Isso, gente, da mesma forma, é um marido irritado, uma mulher irritada, nervosa, não está na paz, nervoso, não está na paz. Seja a paz para acalmar o ambiente. Uma vez eu estava conversando com uma mulher no telefone, uma voz bem mansa. Ai, irmã Verinha, olhe, é porque o meu marido, bem mansinha. Aí o marido chegou. Aí quando o marido chegou, eu disse, eu quero falar com ele. Pergunta se ele quer falar comigo. Aí ela disse, doutora Verinha, tá querendo falar com você, viu? Ela quer falar com você, venha falar com ela. Aí pronto. Foi uma confusão tão grande que você não imagina. Então, às vezes, nós provocamos a ira. E é por isso que a gente precisa se autoavaliar. Eu conheço mulheres que eram espancadas pelo marido. Quando ele chegava bêbado, ela fazia confusão e ele espancava. E eu orientei ela. Por isso que eu digo, antes de separar, busca ajuda em nome de Jesus. Vera, você Aí, fica falando, e aí um monte de deixa cruzamento. eu só Sim, dizer essa parte. Aí o que aconteceu? Eu disse para ela, para de brigar quando ele chega, para. Depois tu conversa com ele de boa, tranquila. Ele parou de bater nela. então a gente chega à conclusão que ela apanhava por culpa dela mesma. Ela Porque não sabia que era culpa dela. Ela estava querendo defender ele para ele parar, mas da maneira errada. o fato dele beber não está correto. Não está correto. O marido não deve beber, nem Deixa a mulher deve beber. Contudo, a maneira como ela reagia à bebida provocava ira nele. Logo, muitas vezes, as agressões que ela sofreu foram eh, provocadas pela atitude dela. Eu acredito, Verinha, que numa construção matrimonial eu tenho uma palestra sobre isso, já até fiz aqui na sala há alguns anos, posso fazer novamente. Eu acredito que 80% do meu cônjuge, da minha esposa, sou eu quem provoco. 20% é a persona que não é dela. Independentemente do que eu faça, essa personalidade estará lá. É dela isso. Mas 80% sou eu que provoco. Então, muitas vezes você aconselha e eu também, grande parte do que as pessoas reclamam sobre a ineficiência do cônjuge está na maneira como eu trato o cônjuge, ou seja, eu sou responsável pela ineficiência, provoco a ineficiência e depois reclamo dessa ineficiência como se fosse apenas
culpa do cônjuge, não que isso tenha uma carga de responsabilidade minha. Aí eu Sim, entro na mesma linha. Quer mudar o relacionamento? Mude você. isso. Mas assim, às vezes a ineficiência não é eu que provoco, é dele. Agora, como eu vou reagir a esse outro, a esse meu cônjuge, é o que vai determinar a reação. Então, Então, é por isso que eu digo, eu tenho que responder por mim. Eu tenho que reconhecer que o Espírito está aqui falando comigo e com ele. Falando comigo e com ele. Então, se ele não ouvir e eu ouvir, vai fazer diferença. E é grande a diferença. porque esse comportamento inadequado, ineficiência, que não sou eu que provoco, está nos 20%, que tem a ver com a persona a personalidade e da carga de como essa pessoa foi construída, criada, elaborada pelo passado dela. Então você tem essas duas coisas nos 20%, 80% é responsabilidade minha. Você quer um marido carinhoso? Dê carinho. Você quer um marido que ouça? Ouve então. Você quer um marido comunicativo? Seja comunicativo. Porque a lei da ação e da reação é verdade. Agora, quando a gente fala sobre casamento, nós suprimimos casamento quase que basicamente a um tipo de relacionamento que é o eros associado ao sentimento da sexualidade e do prazer que isso causa. Só que o casamento tem algumas camadas que deveriam ser respeitadas quando eu estou no trato do relacionamento. Eu classifico da seguinte maneira: você pode de repente classificar diferente, mas eu entendo que o casamento deve ser fundamentado em algumas camadas. A primeira, eu me relaciono com o meu cônjuge primariamente para ajudar na salvação dele. Segundo, este cônjuge é responsável sim pela vida sexual e afetiva. Terceiro, esse cônjuge tem as atribuições ou do protetor ou da auxiliadora no que diz respeito à construção familiar e filhos. E esse mesmo cônjuge tem os deveres e atribuições da área social da família. Tudo isso está embutido aqui. Agora, algumas pessoas estão ouvindo a gente, está dizendo assim, esse pessoal aí tá doidinho, porque como é que pode que esse negócio aí acontecer? Lá vem o bêbado, pegar o seu exemplo, tá? Lá vem o bêbado. Você não queria que ele bebesse, você não queria que ele chegasse tarde, que não fosse naquele bar, aqueles amigos não são boa companhia. Quando ele chega bêbado, fala alto, tem até medo quando ele chega bêbado. Porque, inclusive, a Fernanda. é, a Fernanda? Não, no testemunho passado, a pessoa chegou a dizer: Pastor, eu tinha medo do meu pai quando ele chegava bêbado em casa. Tudo isso está embutido aí. Sim, Só que você olha para o seu marido, ou vamos supor que a esposa chega bêbada, que é uma situação menos frequente do que homens, né? Ela chega bêbado ou ele chega bêbado. Preste atenção numa coisa. Isso aqui serve para todas as outras relações humanas, para você que é cristão. Quando você olha para o seu marido apenas como aquele que deve suprir suas necessidades sexuais, aquele que deve ser o protetor da sua casa, aquele que deve provocar o social, a diversão, a recreação da sua família, você vai destruir o seu marido por causa da bebida e vai entrar em guerra com ele. Agora, quando este bêbado chega e você o ama primeiro com o desejo de que ele seja salvo em Cristo Jesus, você vai suportar isso com paciência até que ele abandone a bebida e se abandonar. É que esquecemos, velhinho, que a base da relação matrimonial não é o amor eros, nem as responsabilidades sexuais, muito menos sociais ou de proteção. É o desejo que eu tenho que o outro seja salvo. O que manteve a sua mãe em um relacionamento ácido foi o desejo que a sua mãe tinha de ver seu pai salvo. salve isso E mesmo. hoje eu vejo nos relacionamentos, quando eu discuto relações, eu não vejo nem na fala dele, nem na fala dela, o desejo pela salvação do outro. Eu vejo só o sentimento de dor pela agressão causada, pela falta, um vitimismo egocêntrico, destituído do desejo de salvação do cônjuge. Não há casamento que resista.
Pastor, hoje as pessoas vivem olhando para o outro, esquecendo de quem é. Denigre, acusa, humilha. Não olhe para si para saber quem é. Cobrinha venenosa também. Mas quando eu paro para prescrutar a minha vida e ver quem eu sou, eu vou ter compaixão do outro como eu quero que ele tenha de mim. Olha, eu já acompanhei mulheres que o marido saiu do crack, da cocaína, por causa da força dessa mulher, força espiritual. É que essa mulher precisa desejar a salvação do marido, velho. Mas cuidar para que. E eles estão na igreja. Eles estão na igreja. Então, às vezes isso não acontece, gente. Nós estamos falando de uma coisa aqui que é a recomendação de Deus, mas às vezes você vai ser a mulher santa que edificou a sua casa e o seu marido não quer saber de Deus, nem com seu testemunho, nem com nada. Satanás deixou o céu e arrastou miríades com ele. Mas eu fiz a minha parte, você fez a sua parte, e quem escolhe é ele. Jesus morreu na cruz, quem escolhe é ela. Se vai aceitar esse sacrifício vivo de Cristo, ou se vai abrir mão dele, mas aí não está em você. Você é responsável pela sua salvação direta e indireta a salvação do outro. Mas esse outro tem que decidir, não é você que decide por ele. Então, nós estamos falando aqui do que devemos fazer, qual é o nosso papel. Se a palavra de Deus diz que o marido santo santifica a mulher, é que é possível, através do nosso testemunho, levar santificação, ele ver em nós a santificação e desejar ser santo. E para ser santo é o quê? Aceitar Jesus como Salvador. Perfeito. É nesse ponto de que nem sempre as coisas acontecem como a gente quer, porque tem um ditado que diz assim: quando um não quer, dois Brigam. não brigam. Então, você pode estar ali servindo de exemplo e o marido continua naquela vida e não quer nada com Deus, como Satanás não quis nada com Deus. Aí eu volto ao ponto. Você não é obrigado a ficar no ambiente da agressão, mas você não pode sair da vida do agressor. Porque é você que vai transformar esse agressor. Ou seja, é possível você continuar cuidando do seu marido sem se expor ao espancamento. Um testemunho de uma mulher que, não por esse motivo, não se separa do ambiente onde pode ser agredida, mas não se separa do agressor. Ou seja, vai continuar cuidando. Se precisar de banho, vai dar. Se precisar de ajuda, vai receber. Se precisar de carinho, vai receber. Não exatamente como a mulher que troca na cama, mas a mulher que está desejando a salvação do seu marido, porque ela não pode ficar sendo espancada, mas por isso não pode sair da presença do agressor. Ou seja, é possível que você não esteja exatamente vivendo um matrimônio nas suas implicações, mas continua casada para transformar a vida do seu marido ou da sua esposa. É importante Você isso, vai. pastor, porque hoje a gente fala muito da mulher espancada, mas eu falei aqui do homem que apanha também. Eu já vi muitos homens que são agredidos pelas mulheres e alguns deles disseram para mim: Verinha, eu não bato nela, ela bate em mim, mas eu não bato nela, porque se eu for bater, a minha ira é grande, vai ser grande o estrago. Por isso que eu quero que ela entenda que não pode ser assim. Ele não bate, porque há os homens que batem sem ter, né, essa questão de poupar a esposa, e tem a mulher que bate também. Não é na incidência do homem, mas eu já acompanhei pessoas que o corpo, né, era marcado pelas unhas da mulher.
tapa no rosto, pus Outro parado dia, no outro rosto. dia eu recebi uma foto do marido, parecia uma onça. O Ixi, rosto dele parecia que uma onça tinha atacado ele, arranhado de cima e embaixo. Na verdade, é, não foi ela que o agrediu. Ele se deixou agredir, porque qualquer homem pode se defender de uma mulher. A força é muito desproporcional. Então, quando o homem é agredido assim, é porque de fato ele não quer espancar a mulher. Esse é um fato, né? A força é muito desproporcional. Agora, Verinha, deixa eu te perguntar uma coisa, você que é doutora nessa área de aconselhamento, você tem percebido que essa essa decisão de como fazer o trânsito entre o sofrimento físico, psicológico e a decisão de estar presencialmente no corpo, no mesmo lugar, com esses agressores ou essas agressoras, tem ficado mais difícil por conta das patologias psicológicas, dos distúrbios emocionais. Ou seja, a pergunta é: hoje em dia está muito mais arriscado permanecer em um casamento com uma pessoa do que era antes por conta dessas doenças? olha, o mundo está doente. O mundo está doente. Nós estamos vivendo os últimos dias da história do mundo. E a doença afeta muito o casamento. Tanto a doença física quanto a doença psíquica, né? Ou doença emocional. O fato é que o doente, ele muitas vezes não se reconhece. Por exemplo, quando eu tinha depressão, eu dizia, mamãe, eu tô louca, não é possível. Eu olho para as pessoas ao meu redor e eu vejo só sou eu que sou louca. Parece que todo mundo é normal. Eu ia para os concílios de esposas de pastor, aquelas mulheres pareciam tão calmas, uma paz, uma coisa. E só eu louca ali naquele meio, por causa de tudo que eu tinha psicoemocionalmente e mentalmente. E aí mamãe disse para mim uma coisa que foi extraordinária. Mamãe não era terapeuta, mamãe não tinha doutorado, mamãe não tinha nada, mas ela dizia coisas espetaculares. Ela só disse assim para mim, minha filha, você não está doida não, nem vai ficar. Como é que a senhora sabe, mamãe? Sou eu que sinto aqui dentro, na minha mente. Ela disse, filha, quem é louco não acha que é louco. Esse é o primeiro sinal que você não vai enlouquecer nem estar louca. O louco, ele acha que ele é o único certo da história e todo mundo é doido. Aquilo dali aliviou meu coração de uma maneira. Então, a doença mental ela está presente hoje nos lares. Todo mundo é diagnosticado com transtorno bipolar, com borderline, TDAH, qualquer negócio. autismo. As doenças existem, mas o que é que acontece? Estamos no fim do mundo. Isso vai ser intensificado. O que é que eu posso fazer? Cuidar. Eu tenho inúmeros exemplos de mulheres que têm maridos desta forma, mas que elas, ou dentro de casa, ou fora de casa, cuidam, porque está ali. É por isso que eu digo, procure ajuda, porque se você procura ajuda, esse marido, essa mulher, ela vai ser tratada. E é possível resgatar uma relação mais tranquila, uma relação mais feliz. Você dando desconto, sabendo que o outro é doente, e ele sendo tratado através de terapia, através de medicação, muitas vezes. E aquilo é trabalhado e a gente consegue ter muito resultado nisso. Mas o problema é que as pessoas não conseguem ver como doente. Há famílias, meu amigo e meu irmão, muito disfuncionais por causa disso. Porque a mulher é doente, o marido é doente, os filhos são doentes. A configuração familiar hoje está muito comum.
nesse contexto de todos adoecidos. E todo mundo precisa ser tratado. É por isso que eu amo a abordagem sistêmica, porque a gente põe tudo no mesmo lugar e vai tratar ali todo mundo, trata os Eu, meninos, trata o marido, a mulher. eu O... poderia dizer, Verinha, que pedir ajuda é para os fortes. Porque É, é tem para os... gente tem gente que acha que pedir ajuda é sinal de fraqueza. Não, mas sinal de fraqueza é você achar que não precisa de ajuda. Os fracos pensam assim, os fortes pedem ajuda, viu? Então tá precisando, pede ajuda, vai no seu pastor, ele tem um aconselhamento com uma linha religiosa, vá num terapeuta, num psicólogo, eles têm linhas que se cruzam, mas são desassociadas ao mesmo tempo. Ou seja, eu não posso fazer a mesma coisa que um psicólogo, um terapeuta faz, porque a formação e a especialidade dele é diferente. Mas também o terapeuta não pode de repente fazer a mesma coisa que eu faço no aconselhamento, porque o cunho do meu aconselhamento é religioso. Muito embora o terapeuta e o psicólogo possam fazer a abordagem religiosa implicitamente em suas abordagens. Mas essas coisas são absolutamente necessárias no tempo de hoje. Vamos parar, porque senão a gente vai até 8 horas da manhã e é assim mesmo. Essa ajuda, pastor, essa ajuda, ela é crucial. É tanto casamento restaurado, de adultério, de espancamento, de, inclusive, divorciados que não se divorciaram emocionalmente. E eles voltam e fazem o processo para poder voltar de forma estabilizada, né? Corrigindo aquilo que levou eles à separação. Tem muito casamento sendo restaurado dessa maneira. Então, pastor, é como eu disse, eu ia falar sobre Estevão hoje, mas acordei com o pensamento diferente. E aí, como acordei cedo, fui preparar esse momento. E eu posso dizer que se a família vai bem, tudo vai bem. Por isso que a gente precisa trabalhar com família, porque foi com uma família que Deus iniciou a história do mundo. E E uma grande família, ele vai terminar a história desse mundo. É uma grande família reunida. Ei, obrigado pelo bom papo, pelo tempo estendido que você ofereceu à sala. É sempre muito agradável contar com a sua contribuição aqui. Vamos lá. amém. Vamos orar. Pai eterno, obrigado, porque o Senhor é conosco. E se nós falamos aqui essa manhã, agora e depois, há muitos casais que precisam tomar decisões, que hoje esse conteúdo ajude a esse casal a tomar a decisão de ficar junto, porque o que Deus uniu jamais separe o homem. Casamento é santo, é sagrado. Deus odeia o divórcio. Eu lembro que certa vez eu entrei nessa sala, senhor, e tinha uma mensagem preparada, mudei para uma mensagem sobre casamento, e naquele dia eu dou testemunho, senhor, aqui desse casal. Eles estavam assentados, um num canto, outro no outro, ele com a mala feita. Assistiram a mensagem e decidiram retornar e permaneceram casados. Amém. Posteriormente, foram batizados. Hoje são adventistas do sétimo dia. Se Amém. porventura eu e a Verinha hoje, ela na mensagem, nós nessa saudável discussão sobre um tema tão relevante hoje, se nós alcançamos casais em crise, decidam ficar juntos pelo poder do Espírito Santo de Deus. É o que pedimos no precioso nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém e amém. Pode ser chamado. Dá um abraço no seu digníssimo esposo. Diga que eu amo, que eu preciso dele para ser feliz.
que ele é a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus, porque o pastor Binho existe em você também. Pastor, tenho falado com a Aninha de vez em quando, né? E fico muito feliz pela mulher que ela é. Estou encantada com ela, encantada. A maneira como ela lida com os problemas que ela tem. Então, eu quero dizer aqui, não é? Que amo você, a sua família, essa mulher espetacular e essa filha extraordinária que está aí fazendo todos os contornos ficarem redondinhos, não é? Ana, Ana, pastor, amo vocês, preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque vocês existem. Estou aqui nesse lugar há alguns anos, estarei até que Jesus venha ou até que eu descanse. Mas no dia que eu descansar, não quero ninguém chorando, quero todo mundo feliz, porque vou ressuscitar na manhã da ressurreição. Pode botar até banda de música, pastor, no meu funeral. Desculpe, meu amor tá te ouvindo, tá mandando um abraço para você também. Grande abraço, um grande dia na presença de Deus. Amém, amores, amo vocês muito, 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 muito. Beijo grande. Tchauzinho, grande abraço. Nós agora vamos orar, tá bom? Fernanda, é, vou pedir a você a grata paciência de que o testemunho que nós iríamos fazer hoje a gente transfira-o para a segunda, tá bom? Porque acredito que esse diálogo posterior à mensagem fazia parte dessa mensagem. E esse tema precisava ter um podcast. Um podcast, né? Eu tenho vontade de fazer a mensagem no formato assim. Uma hora a gente vai fazer. Então, se você não ficar impaciente, eu sei que você é moderadora da sala, sabe que ela se move. Eu vou mostrar até a Fernandinha, estava preparada para o testemunho, né, Fernanda? Bom dia, tá aí a Fernanda para você, ó. Sala 57, muito intensamente. E nas segundas, se tudo der certo, você vai ouvir o testemunho. Bom dia, tudo bem? Bom dia, com alegria. Bom dia com alegria. Tudo certo, né, aposentada? Tudo certo, graças a Deus, pastor. Eu vou contar Era o que por que que faltava. Fernanda está aposentada na segunda-feira e vai ser uma bênção. Obrigado pela Amém, compreensão, viu, lindinha? amém. Grande abraço. Obrigada, pastor. Eu acredito, irmãos, nesses movimentos, sabe? A gente planeja tudo, mas quando ele quer mexer, ele mexe. Eu estava olhando aqui, Verinha terminou. E a gente começou a conversar. Nossa frequência permaneceu boa parte do tempo em quase 430 pessoas ouvindo aqui, famílias. Então, o nível de interesse estava muito interessante no que estava acontecendo. Olha, vou mudar, porque é sobre isso que Deus queria que a gente falasse. É por isso que eu creio que as coisas precisam ser móveis na estrutura litúrgica de adoração.